Daqui a pouquinho, retornando para a Rádio Jovem Pan, nós vamos falar desse São Paulo em boa fase. São Paulo está aí na semifinal da Copa do Brasil com o Dorival Júnior, também garantido na Copa Sul-Americana, nas oitavas de final, a melhor campanha. E vai enfrentar o Cuiabá de olho ali no G4 para se manter nas primeiras colocações. O São Paulo tem 25 pontos, a mesma pontuação do rival Palmeiras, mas à frente pelo saldo de vitórias. É o último compromisso do tricolor antes do jogo contra o Corinthians, o primeiro duelo pela Copa do Brasil, pelas semifinais da competição mata-mata nacional. Bom, a gente está falando aqui dessa melhora que o São Paulo teve depois da data FIFA. A equipe tinha antes da parada 62% de aproveitamento e desde o retorno o aproveitamento é de quase 80%, 79%, com 6 vitórias, um empate, uma derrota, classificação em cima do rival Palmeiras ganhando os 2 jogos no Morumbi e também no Allianz Parque. E essa parada acho que fez bem para o Dorival Júnior, Flávio. Conseguiu trabalhar esse time do São Paulo. O lado anímico, né, já tinha mudado bastante desde a saída do Rogério Ceni, e agora está aí embalando o São Paulo, que tem o Corinthians, pode chegar nessa decisão da Copa do Brasil, tem possibilidade de título também, por que não, na Copa Sul-Americana, e está querendo se manter no G4 do Campeonato Brasileiro. Como a chave virou para o São Paulo, Flávio? Verdade. Esse jogo de amanhã é chato, hein? Esse jogo do Cuiabá, não sei com que time o São Paulo vai também, mas o jogo é bem chato. O Cuiabá a gente já citou aqui, né, que está vivendo um momento legal, principalmente o Daverson. O São Paulo está bem, está num momento... 3 anos consecutivos na primeira divisão. Pois é. O São Paulo está vivendo um momento interessante. O time do Rogério Ceni, eu sempre elogiei que era um time de pegada, de raça, um time forte mesmo. Aí depois teve aquele problema dele com o Marcos Paulo. A partir dali a coisa diminuiu um pouquinho. No último jogo fizeram tudo para que o Rogério saísse, embora o São Paulo tenha vencido um time lá bem safado por 2-0, um time ruim para danar, né? Não lembro nem que time era, um time ruim para danar, 2-0. São Paulo ganhou e aí o Rogério saiu mesmo assim. Porto Cabello da Venezuela. É uma coisa também. Estamos de volta pela Rádio Jovem Pan. Às vezes a gente dá aquela enrolada para voltar na rádio, mas está aí. Agora sim, todas as plataformas, sextou com o Bate-Pronto, falando do São Paulo, que encara o Cuiabá neste final de semana, amanhã com transmissão da Jovem Pan, Cuiabá e São Paulo. Flávio. Então, eu tenho a impressão que o Dorival vai segurar um pouquinho do elenco para o jogo da manhã. Não creio que o São Paulo imagine que vai ganhar o Campeonato Brasileiro, portanto, a Copa do Brasil seria uma prioridade interessante, tentar passar pelo Corinthians. Acho que amanhã ele segura um pouco o time, terá dificuldade mesmo que vá com o time titular, mas tem a impressão que amanhã ele segura um pouquinho o time para o jogo, né, do meio de semana contra o Corinthians. A informação do portal Globoesporte.com vai na direção contrária. Diz que o São Paulo vai com força máxima nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Cuiabá. E essa parada, Vampeta, Mauro, fez bem pro São Paulo, né? Eliminou o Palmeiras, está aí já no G4 do Campeonato Brasileiro, tem chance na Copa Sul-Americana. É um time com uma outra vibração, parece que até o banco de reservas, com jogadores desacreditados. Estou falando aqui de Alisson, de David. Até esses jogadores estão entrando bem no time do São Paulo, estão dando conta do recado. O Pato, tudo bem, enfrentou o Santos, o adversário hoje inferior. E o gol ali, com a marcação do Santos que a gente destacou, né? Parecia treino, tocando a bola, sem marcação alguma, sem morder na marcação, mas tá aí. É o São Paulo do Dorival Júnior que tem algumas possibilidades nesse segundo semestre. Mauro César, Vampeta. Vem jogando bem, né? O São Paulo tá um pouco mais tranquilo, tá em 3 frentes aí, tá bem no Campeonato Nacional, ali nas primeiras colocações, esperando já de camarote ali o São Lourenço pela Sul-Americana, e tem aí na terça-feira à noite a semifinal da Copa do Brasil, né? De novo o São Paulo chega a uma semifinal de Copa do Brasil, é o único título que ele não tem, né? Tá dando mais tranquilidade, né? Alguns jogadores individualmente jogando bem, o caso do próprio Arboleda, o Caleri jogando bem, o Luciano melhorou também, né? Há pontos positivos nesse São Paulo, né? Muito tranquilo. Mauro César, São Paulo que visita amanhã o Cuiabá, de acordo com o GE, com força máxima mesmo, tendo o clássico diante do Corinthians pela Copa do Brasil. Acho que é provável que o São Paulo use um time misto, algo parecido, na outra semana no confronto pela Sul-Americana contra o São Lourenço, né? E vá com força máxima nesses 2 jogos, né? Sábado, depois vai jogar na quarta-feira, né, em Itaquera. Imagino que o Dorival queira aproveitar esse bom momento no Brasileiro
E também, claro, tentar encontrar aí um bom resultado jogando contra o Corinthians. Aí ele vai com um time misto, certamente, nas dois meios de semana, né? Contra o São Lourenço pela Copa Sul-Americana. Acho que o Corinthians vai fazer algo parecido também, né? A tendência é essa, até porque o Corinthians não tem muito o que especular no brasileiro, pelo contrário, ele precisa pontuar. Tem que pontuar. Seria muito ruim para o Corinthians entrar nesse mata-mata, voltando ali para perto do rebaixamento, né? Jogar ali essas partidas eliminatórias dentro ou muito próximo do Z4, né? O São Paulo não tem essa preocupação, mas quer aproveitar aí o bom momento, né? E o Cuiabá é uma equipe que, como eu falei, ele tem ido bem dentro das suas possibilidades, consegue se manter longe do rebaixamento, o Davidson muito bem, fazendo gols importantes, 14 dos 19 pontos do Cuiabá foram alcançados com gols desse jogador, né? Jogador do Palmeiras, então eu até entendo essa estratégia do Dorival. E como tem lidado com muitas contusões, né? Ele acaba ficando sem tantas opções, né? O São Paulo se lida com isso há muito tempo, né? A quantidade de jogadores machucados e tudo sempre muito grande. É amanhã, Cuiabá e São Paulo, com transmissão da Jovem Pan pelas ondas do rádio, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Também nós vamos acompanhar o jogo do Corinthians nesse final de semana. Tem o Palmeiras enfrentando o Fortaleza no Allianz Parque. Você vem com a gente, fora o Santos, que tem o Botafogo, o líder Botafogo, domingo, com edição especial do Canelada às 18 horas deste domingo para você. Falando desse São Paulo, o Dorival Júnior, ele concedeu uma entrevista exclusiva ao GE nesta quinta-feira e falou sobre pontos importantes em seu trabalho no Tricolor até aqui. Nós temos aqui as aspas, né, com as falas do Dorival Júnior, que melhorou esse São Paulo, que deu outra cara para esse time, hoje com o peito estufado. E tá aí o Dorival, abre aspas, teve jogador que me falou que em determinado momento queria deixar o clube por não estar confortável e confiante aqui dentro. E de repente se reencontram e querem ficar. Não foi só com um que aconteceu isso. É um testemunho interessante, importante, e que fortalece ainda mais esse ambiente que está sendo o carro-chefe desse trabalho. É normal você se preocupar com o lado tático, técnico, físico. Temos que abastecer nosso elenco em todos os aspectos, mas o principal é o lado humano, e esse lado humano tem que ser valorizado sempre. Daí, portanto, o Dorival Júnior destacando aqui que logo quando ele chegou ao São Paulo tinha jogador pedindo para ser negociado, porque o momento do clube não era bom, tinha muita pressão ali da torcida, muita pressão para cima do próprio Rogério, que acabou sendo demitido naquela ocasião, mesmo com a vitória na Copa Sul-Americana, como destacou o Flávio Prado. E o Dorival falou mais sobre a confiança dos jogadores, confiança parece estar em dia no São Paulo Futebol Clube. Por isso que aquele que não vem atuando com tanta frequência, ele tem que ter a mesma atenção ou até maior do que aquele que vem jogando e sendo decisivo. Em algum momento, ele vai ser tão importante ou mais do que aquele que esteja atuando. Por isso, a atenção não pode faltar em momento nenhum. Quem comanda precisa estar atento para perceber tudo do elenco. É uma obrigação de quem comanda ter os seus jogadores alinhados e no mesmo objetivo. Aí, portanto, Dorival Júnior, nessa entrevista coletiva ao GE, o Dorival sempre exalta a importância da parte emocional. Isso mostra, Flávio Vampeta, quanto o trabalho do Rogério foi ruim nesse sentido. Porque muita gente fala que às vezes o Rogério é um pouco distante dos jogadores, no dia a dia, no trato, e prioriza mais a parte técnica do que a parte emocional. E o Dorival Júnior sabe trabalhar muito bem essa parte com os jogadores, né? Sabe trabalhar o vestiário. Flávio Vampeta. Eu acho que houve um momento em que as coisas desandaram, mas o Rogério trabalhou quase 2 anos no São Paulo. E não haveria condição de trabalhar 2 anos se você não estivesse fazendo um trabalho legal, compatibilizando as duas coisas. No ano passado chegou na semifinal também da Copa do Brasil e foi para a final da Sul-Americana. E aí teve aquele problema com o Marcos Paulo e aí depois parece que a coisa realmente desandou e tal. E o Dorival, ao chegar no São Paulo, já coloca o Marcos Paulo para jogar. O Dorival. Mas agora não está jogando mais, né? Não, sim, imagina. Quando ele chega para dar uma resposta. Mas agora não está mais, não. Então, já está meio escanteado, mas assim. O Dorival, quando ele chega no Flamengo, depois do Paulo Souza, ele faz um trabalho espetacular. O Dorival, além de ser um baita treinador, ele é um conciliador, ele é um cara tranquilo. Então, uma personalidade diferente do Rogério, que é um cara. Então, de outra forma, trabalha de outra forma. Mas dizer que o Rogério não tinha ambiente nenhum e tal, pode ser que no final, e até acredito que tenha havido problema, por causa desse momento com o Marcos Paulo.